Olá, tudo bem? Eu sou Santiago Delap e a partir de agora você acompanha os fatos que marcaram 2023 aqui no Parlamento. Está começando a retrospectiva do jornalismo da TV Câmara. E você vai ver nesta edição: Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse novamente como presidente da República. Mas eleitores de Jair Bolsonaro, inconformados com o resultado das urnas, praticaram atos de vandalismo contra a sede dos três poderes em Brasília. Reestabelecida a ordem democrática, os parlamentares tomaram posse no Congresso Nacional e elegeram a nova mesa diretora. E com uma Câmara renovada, os deputados aprovaram a tão aguardada reforma tributária. Também aprovaram novas metas fiscais para garantir uma gestão responsável dos recursos públicos. Na área da saúde, com o fim da pandemia, o Congresso comemorou os 50 anos do Programa Nacional de Imunizações. A vacina contra a Covid-19 estará no calendário para o público infantil em 2024. E você vai ver também, nos 35 anos da Constituição de 1988, as deputadas relembraram a foto histórica da Bancada do Batom. 35 anos também do Bosque dos Constituintes e os 200 anos da taquigrafia no Brasil. A TV Câmara comemorou 25 anos de existência e o canal da TV no YouTube atingiu a marca de 1 milhão de inscritos. Agora, na retrospectiva 2023 da TV Câmara. O ano de 2023 foi marcado pela volta de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Nas eleições gerais, em 2022, ele venceu Jair Bolsonaro por cerca de 2 milhões de votos de diferença. Lula tomou posse no dia 1º de janeiro em Brasília, para exercer o seu terceiro mandato de presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, junto com suas esposas, desfilaram em carro aberto em direção ao Congresso Nacional para serem empossados como presidente e vice-presidente da República. Foi após o juramento do compromisso constitucional no Congresso, na condição de representante do povo brasileiro, que Lula e Alckmin assumiram oficialmente os seus cargos. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Se estamos aqui hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição. Parlamentares de diversos partidos integrantes do novo governo lembraram a disposição do Legislativo em garantir a governabilidade. No Palácio do Planalto, Lula recebeu a faixa presidencial da catadora de materiais recicláveis, Aline Souza, uma mulher negra. Ela fazia parte de um grupo de pessoas que simbolizou o povo brasileiro e foi composto ainda de uma criança negra, uma pessoa com deficiência, um metalúrgico, um professor de português, um artesão e o cacique Raoni, da etnia Kayapó. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! 7 dias depois da posse de Lula, no dia 8 de janeiro, uma multidão de pessoas inconformadas com o resultado da eleição presidencial tomou a esplanada dos ministérios. Eles invadiram e devastaram a sede dos três poderes aqui em Brasília. Cerca de 2.000 pessoas foram presas em flagrante pelas forças policiais. Domingo, 8 de janeiro. Um efetivo baixo das forças de segurança não conseguiu conter eleitores exaltados que protestavam contra a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. Barreiras de proteção foram derrubadas e, em poucos minutos, o gramado, a área externa e interna do Congresso Nacional, sede do Poder Legislativo, foi tomada. Pouco depois, o mesmo aconteceu com o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, e com o Supremo Tribunal Federal, sede do Poder Judiciário.
Em uma tarde que entrou negativamente para a história do país, as sedes dos três poderes foram depredadas, devastadas e saqueadas. Horas depois, com o efetivo policial reforçado, a manifestação foi controlada e os prédios evacuados. Cerca de 2.000 pessoas foram presas em flagrante. No dia seguinte, 9 de janeiro, antes mesmo de o ano legislativo começar oficialmente, o plenário da Câmara foi convocado emergencialmente para votar um decreto de intervenção federal na capital do país. Era uma resposta aos atos de vandalismo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, abriu a sessão fazendo um pronunciamento contundente em defesa da democracia. Esta é uma sessão muito significativa. Não estava prevista, mas, ao acontecer no plenário do poder mais democrático da República, é a prova concreta que a nossa democracia continua viva e funcionando plenamente, o que continuará para sempre. A turba que invadiu o Congresso na tarde do dia 8 deixou para trás um rastro de destruição. Vidros estilhaçados, gabinetes e equipamentos vandalizados. Obras de arte foram avariadas ou destruídas. Algumas desapareceram. Era um cenário de guerra mesmo, né? 1000 pedaços. E uma coisa interessante que, como a gente conhece muito bem os nossos objetos, a gente conseguia identificar no meio daquela tralha toda o que era pedaço de um presente conhecido. Logo que a invasão foi controlada, equipes da Câmara chegaram para começar os trabalhos de restauração. Assim que a polícia concluiu a perícia nas instalações, começaram os trabalhos de limpeza e recuperação dos estragos. Em menos de 24 horas, a Câmara voltava a funcionar. Há mais de 20 anos, a Câmara tem um setor específico para a preservação dos bens. Então, a gente trabalha com uma gestão bem definida com relação à preservação e ao salvamento dessas peças, né? Então, quando o sinistro aconteceu, nós já tínhamos tudo em mente, né? Tudo que deveríamos fazer. E isso nos deu a possibilidade de, em menos de 24 horas, entregar o salão pronto para novamente ser utilizado conforme deve ser utilizado. Pouco mais de 1.300 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República e tiveram processos iniciados no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, criou uma força-tarefa para identificar os participantes e financiadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Até o fim de 2023, 25 pessoas foram condenadas pelo Supremo. As penas envolvem os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Os julgamentos vão continuar em 2024. Reestabelecida a ordem democrática no país, os deputados eleitos tomaram posse no dia 1º de fevereiro para exercer um mandato de 4 anos. A Câmara teve uma taxa de renovação elevada, 39% de deputados que nunca ocuparam o cargo. No mesmo dia da posse, também foi realizada a eleição da nova mesa diretora da Câmara. O plenário da Câmara elegeu a nova mesa diretora que irá dirigir os trabalhos da Casa no biênio 2023-2024. Um bloco com 21 partidos e 496 deputados foi formado para a indicação dos cargos. Para a presidência, 3 candidatos disputaram a preferência dos deputados. Temos de assumir a nossa responsabilidade, porque quem cuida de democracia é o parlamento. Quem escreveu esta Constituição foi o Congresso Nacional. O Poder Executivo representa a maioria. O Poder Judiciário sequer tem membros no Brasil eleitos pelo voto popular. É apenas nesta casa que a pluralidade da sociedade brasileira está representada. A nossa candidatura é uma candidatura, sim, de contraponto. Ela é de denúncia e é de anúncio. De denúncia
de um parlamento que não pode preferir cargos a causas, o bem comum ao bem privado. A delegação honrosa do povo que nos colocou aqui não é um cheque em branco permanente. Destaco o meu compromisso, que é continuar a ser um facilitador dos debates e decisões dessa Casa com absoluta liberdade e autonomia por parte de cada parlamentar. Vamos garantir os meios para que as discussões sejam exaustivas, que o tensionamento característico desses momentos, porém, com respeito sempre ao contraditório. Podemos ter adversários, mas não somos inimigos uns dos outros. Essa vai ser a tônica da Câmara nos próximos 2 anos. Eleito com 464 votos de seus pares, a maior votação da história da Câmara, o deputado Arthur Lira foi reconduzido a mais um mandato à presidência. A nova configuração do parlamento apresentou um aumento no tamanho da bancada feminina na Câmara. 90 deputadas tomaram posse para esta nova legislatura. As deputadas que tomaram posse nessa legislatura se reuniram no Salão Nobre e no plenário da Câmara para a foto da bancada feminina. O evento é tradicionalmente promovido pela Secretaria da Mulher no início do mandato. As parlamentares falaram das bandeiras que vão defender. A gente precisa criar novas políticas públicas, precisa ensinar desde pequena para as mulheres que a violência, o abuso começa com a palavra, com a agressão, para depois partir para a agressão física e, por fim, no feminicídio. O combate à violência doméstica, porque quando a mulher sofre, todas nós sofremos, né? Por mais creches, desigualdade salarial, né, igualdade nos postos de trabalho, na política, na vida. Tomaram posse 90 deputadas, 13 a mais do que na legislatura passada. As parlamentares enfatizaram que é preciso conquistar uma representação cada vez maior para as mulheres nos espaços de poder. Eu quero trazer cada vez mais espaço para as mulheres nos partidos e na política. Lutar pelos direitos, lutar contra a violência de gênero, contra a violência política, física, psicológica. O que eu posso desejar para todas as que chegam novas neste momento a esta casa é que não desistam, que este lugar que nós vamos conquistando pouco a pouco, um número maior, ele precisa de representar o conjunto das mulheres brasileiras. O novo Congresso também registrou um aumento na bancada de parlamentares que se declaram indígenas. Os primeiros dias de atividade no Legislativo foram marcados por manifestações de lideranças dos povos originários do Brasil. A partir de 2023, o Congresso vai ter o maior número de parlamentares indígenas da história. Para a Câmara dos Deputados, 5 foram eleitos, no Senado Federal, 2. E no dia da posse, as lideranças indígenas fizeram uma manifestação em frente ao Congresso Nacional. A chamada Bancada do Cocar tem expectativa de conquistar mais visibilidade e capacidade de articulação na defesa dos direitos dos povos originários e do meio ambiente. Agora nós teremos representantes legítimas para defender os nossos interesses e que realmente saiba das nossas demandas. Então é importante ter, sim, deputadas empoderadas que conhecem a nossa realidade e que vão estar lutando pelos povos indígenas e principalmente pelos nossos biomas. E no início dessa nova legislatura, a principal bandeira da bancada é a retomada das discussões sobre a demarcação das terras indígenas. O direito é previsto na Constituição da República, que garante a preservação da identidade, da cultura e das tradições das populações indígenas. Vidas indígenas importam. O que está acontecendo com o povo Yanomami, nesse momento é entender que se as pessoas não importam com isso, perdeu o senso, o princípio de humanidade. São vários territórios que estão na mesma situação. É preciso entender a importância dos povos indígenas. Nós que não somos nem 1% da população brasileira, somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 80% da biodiversidade. Quem não pode com a formiga, não assanha formigueiro. Quem não pode com a formiga, não assanha formigueiro. No plenário da Câmara, o ano foi marcado pela votação de importantes projetos na área econômica. Destaque para o novo arcabouço fiscal, um conjunto de regras para o governo equilibrar as contas e para a reforma tributária, que unificou tributos sobre o consumo e simplificou as regras do sistema.
O novo governo pautou parte das votações do plenário da Câmara neste primeiro ano de legislatura. Na agenda econômica, começou com mudanças no arcabouço fiscal, substituindo o teto de gastos pelo equilíbrio entre arrecadação e despesas. O Brasil, a partir desse momento, sai da irresponsabilidade fiscal, da gastança desenfreada e passa a trilhar o caminho da sustentabilidade, mantendo o investimento público, mantendo os programas sociais, as despesas obrigatórias e, principalmente, a política de valorização do salário mínimo. E para cumprir a meta de reduzir o déficit público, o governo trabalhou pela aprovação de matérias que garantissem o aumento das receitas. Entre outros projetos, os deputados aprovaram a regulamentação das apostas esportivas online, a mudança sistemática de decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e a cobrança de rendimentos dos fundos offshores e dos fundos exclusivos. Mas a principal votação do plenário este ano foi uma agenda do próprio Congresso, a reforma tributária. Há 30 anos em discussão no Brasil e considerada o principal desafio para reduzir o custo do Brasil, a aprovação da reforma tributária exigiu a habilidade do relator e decisão política do presidente para superar a complexa cadeia de interesses que ela buscou conciliar. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, reuniu governadores na residência oficial, ouviu prefeitos e mobilizou lideranças partidárias para garantir apoios à aprovação da matéria. Quando finalmente a proposta chegou ao plenário, Lira deixou a condução dos trabalhos por um momento para se pronunciar sobre aquela votação histórica. O país olha para este plenário esperando uma resposta nossa para a aprovação de uma reforma tributária justa, neutra e que dê segurança jurídica e promova o desenvolvimento econômico e social. Não podemos e não devemos nos furtar a essa responsabilidade. Antes da abertura do resultado do painel, que mostrou mais de 380 votos favoráveis ao seu relatório, o deputado Aguinaldo Ribeiro agradeceu. Essa arte de diálogo, de construção, e aqui eu estou emocionado porque eu acho que nós estamos construindo um país. Não é o país que olha para a direita, não é o país que olha para a esquerda, é um país que olha para frente, é um país que quer ver, que quer deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente. O clima de festa no plenário da Câmara dos Deputados marcou a sessão de promulgação da Emenda Constitucional 132 da reforma tributária. O sistema tributário brasileiro aguardava um consenso sobre uma mudança em suas bases há 40 anos. A histórica sessão de promulgação da reforma tributária contou com a presença dos presidentes dos 3 poderes e ministros de Estado. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu na atuação de deputados e senadores o êxito para a aprovação do texto promulgado pelo Congresso Nacional. Contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento nacional brasileiro. PEC da transição, reforma tributária e novo arcabouço fiscal. Essas foram algumas das pautas mais debatidas pelos poderes legislativo e executivo na área econômica em 2023. E o comentarista de economia da TV Câmara, Fernando Gomes, vai explicar um pouco melhor para a gente o funcionamento dessas novas regras aprovadas pelo Congresso. O novo governo do presidente Lula iniciou 2023 ainda em 2022 com a aprovação da chamada PEC da transição. A proposta aprovada pelo Congresso permitiu a ampliação do orçamento deste ano em 145 bilhões de reais, que ficaram de fora do limite do teto de gastos, para bancar despesas na área social, como o aumento no valor do Bolsa Família e o pagamento do Auxílio Gás e do Farmácia Popular.
A PEC da transição também determinou que o presidente da República deveria encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei para instituir um novo regime fiscal sustentável, garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico. Um projeto de lei apelidado de Novo Arcabouço Fiscal foi aprovado pelo Congresso Nacional em substituição ao teto de gastos, com um conjunto de novas regras fiscais para possibilitar uma gestão responsável dos recursos públicos. O arcabouço fiscal é um conjunto de regras que se baseiam em duas premissas básicas. Os gastos do governo devem crescer menos que a arrecadação e o governo deve cumprir as metas de resultado primário para não ser penalizado com a redução dos recursos disponíveis no orçamento. Em 2024, o governo deve zerar o déficit primário, ou seja, deve igualar receitas e despesas antes de se contabilizar os gastos com as despesas financeiras da dívida pública. Para 2025 e 2026, as metas serão de superávites de 0,5% e 1% do PIB, respectivamente. E se as metas não forem cumpridas? Nesse caso, o governo deve adotar medidas de controle dos gastos, como a não concessão de aumentos acima da inflação para despesas obrigatórias, a proibição de se criar novos cargos públicos e a suspensão de qualquer concessão de benefício acima da inflação. Outro tema relevante e histórico aprovado no parlamento foi a reforma tributária. Debatida há mais de 40 anos pelo Congresso, a aprovação foi considerada um grande avanço. A reforma tributária tem como principal premissa a unificação e simplificação de tributos que incidem sobre o consumo. Serão substituídos 5 tributos: o ICMS, que é um tributo estadual, o ISS, que é municipal, e o IPI, o PIS e a COFINS, que são federais, por 3 impostos: um imposto sobre bens e serviços, também chamado de IBS, uma contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e um imposto seletivo, que vai incidir sobre bens prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. A reforma também prevê isenção de impostos para produtos da cesta básica e acaba com a cumulatividade, que é a cobrança de impostos em cascata que vão incidindo sobre toda a cadeia produtiva de um bem. Além disso, a reforma acaba com a chamada guerra fiscal entre os estados, pois muda a cobrança do imposto do local de produção para o local de consumo. Parlamentares críticos à reforma argumentam que o grande número de setores e produtos que ficarão em regimes diferenciados da regra geral vão aumentar a carga tributária para a maior parte da população. Entre os setores que vão ter regimes diferenciados estão setores como transportes, combustíveis, saneamento, planos de saúde, setor imobiliário e os bancos. Haverá uma alíquota padrão para a maioria dos setores e alíquotas diferenciadas para atender os setores beneficiados com isenções, além da previsão de um mecanismo de cashback ou dinheiro de volta para famílias de baixa renda, que vai incidir sobre o consumo de alimentos da cesta básica, gás e energia elétrica. Devem se beneficiar dessa redução, com alíquota zero, produtos como o arroz e o feijão e outros itens da cesta básica. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual também são peças fundamentais para o equilíbrio financeiro do governo. São nelas que estão as previsões de metas, indicadores econômicos e as prioridades de gastos e investimentos para o ano de 2024. Em sua última reunião do ano, o Congresso aprovou o orçamento de 2024, prevendo um salário mínimo de R$ 1.412 e despesas que totalizam 5 trilhões e 500 bilhões de reais. Com 230 bilhões de reais, o Ministério da Saúde é a pasta com o maior orçamento da esplanada. Vice-líder do governo, o deputado paulista Carlos Aratini, do PT, ressaltou a importância dos investimentos previstos no orçamento de 2024. É um orçamento que vai dar as condições do governo Lula retomar o investimento em nosso país. Nós conseguimos ontem a aprovação de 55 bilhões no plano de aceleração de crescimento, conseguimos um aumento de 50 bilhões na saúde, certo? Recursos que também irão novos para a instalação de 100 novas unidades dos Institutos Federais de Educação. A deputada paulista Adriana Ventura, do Novo,
criticou alguns projetos de créditos aprovados. Tirando os PLNs que são meros remanejamentos, trocas e outras realocações, tem PLNs aqui que, na verdade, estimulam contabilidade criativa. Então, você pega, por exemplo, o PLN 27, aqui está falando que o PLN 23 tem que deve custear as despesas de 23 e não de 24. A gente começa a misturar um ano no outro. Isso se chama pedalada. O projeto de lei orçamentária e os projetos de créditos seguem para a sanção presidencial. Projetos importantes ligados a outras áreas, como saúde, educação e meio ambiente, também foram debatidos e aprovados pelo plenário da Câmara. Vamos conferir agora um balanço dessas votações. A Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua, a recriação dos programas Bolsa Família, Mais Médicos e Minha Casa Minha Vida e a volta da política de aumento real do salário mínimo foram alguns programas sociais aprovados neste período. Fica consagrada em lei que o presidente da República, a cada dezembro, baixa um decreto com base nesses indicadores da inflação mais o PIB, para termos uma política permanente de valorização do salário mínimo, que futuro governante só poderá alterar se tiver condições e coragem de mandar uma proposta de lei para esta casa. Em 2023, a bancada feminina teve atuação decisiva na votação de projetos voltados para a defesa dos direitos das mulheres. Entre outras matérias, foram aprovadas prioridades no atendimento e medidas protetivas emergenciais a mulheres vítimas de agressão, o direito a acompanhante em consultas e exames, linhas de financiamento diferenciadas para empresárias e medidas para garantir a igualdade salarial entre mulheres e homens. Eu quero aqui parabenizar o presidente Lula, que vai garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres e que exercem a mesma função. É uma luta de longos anos que nós viemos travando para que trabalho igual, função igual, salário igual. Na educação, destaque para o Programa Escola em Tempo Integral e a criação de incentivos financeiros para a permanência de estudantes carentes no ensino médio e no ensino superior. Na cultura, a prorrogação da Lei Paulo Gustavo. Na saúde, os deputados aprovaram um projeto que facilita pesquisas clínicas com seres humanos e a regulamentação do tratamento de fibromialgia no SUS. Na Previdência, os deputados aprovaram adicional aos servidores do INSS e a regulamentação do uso da telemedicina para a redução das filas, além de criar uma pensão especial para crianças com microcefalia. A telesaúde e telemedicina como uma possível solução para reduzir fila do INSS, através da teleperícia. É uma coisa importantíssima, a gente sabe que temos filas enormes e a gente precisa dar conta deste assunto. E no mês de combate ao racismo, a Câmara dos Deputados aprovou a criação da Bancada Negra, cujo coordenador passa a compor oficialmente o Colégio de Líderes. Nós, recentemente, estávamos discutindo pautas referentes aos negros, pautas referentes aos brancos, e eu disse, não tem como se discutir essas pautas sem que o membro de uma bancada, que já existe tantas outras que eu gosto muito, como a bancada evangélica, como a bancada da FPA ruralista, a bancada das Santas Casas, da qual sou presidente, mas nenhuma está em lei. Nenhuma está em lei, a não ser as mulheres e os negros. Às vésperas da Convenção da ONU para o Clima, a Câmara aprovou o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. A proposta cria um sistema nacional para compensações de emissões por meio de aquisição de créditos de carbono por empresas que não atingiram suas metas de redução de gases de efeito estufa. O relator foi o deputado paranaense Aliel Machado, do Partido Verde. Nós estamos colocando em relação ao mercado voluntário a oportunidade daquela promessa que sempre foi vaga, de que o recurso chegue lá na ponta para quem de fato se esforça para a floresta ficar de pé.
Os produtores rurais celebraram a aprovação de medidas como a renegociação de dívidas no semiárido, a extensão do prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural, a recriação do Programa de Aquisição de Alimentos e o projeto do Marco Temporal. Esta última provocou intensos debates no plenário. Todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Nós queremos mesmo é ter urgência em votar na nossa liberdade. Nós temos a obrigação de estabelecer qual é o limite para que a Constituição brasileira possa de fato prevalecer, indicando que pertence ao povo indígena toda e qualquer terra que está tradicionalmente ocupada por essa gente. A Câmara aprovou ainda vários projetos que ampliam os direitos das pessoas com deficiência, como o que dá prioridade na tramitação de processos na Justiça, os centros de assistência aos pacientes com autismo no SUS, o que institui medidas protetivas para pessoas idosas e pessoas com deficiência e o que garante atendimento escolar especializado nas salas de aulas. Milhares de crianças, nesse momento, no país em que nós vemos que estão sendo condenadas à perda do seu direito de ler, de escrever, de se desenvolver, a presença desses profissionais serve para garantir que essas crianças possam não apenas serem matriculadas, mas elas precisam ser matriculadas e precisam ter um adequado processo de ensino-aprendizagem. Em 2023, diversas comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, foram instaladas no Congresso para investigar fatos de interesse da vida pública e da ordem constitucional do país. A Câmara e o Senado, em conjunto, investigaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro e produziram um relatório sugerindo pedidos de indiciamento ao Ministério Público Federal. Além disso, na Câmara, os deputados também abriram CPIs para investigar manipulações em partidas de futebol, a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, esquemas de pirâmides e fraudes financeiras em empresas. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras concluiu seus trabalhos. O relatório final, preparado pelo deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, foi aprovado por unanimidade. Na apresentação, o parlamentar deu como exemplo o caso da empresa 123 Milhas. O escândalo da não emissão das passagens da linha Promo estourou durante os trabalhos desta comissão, com mais de 700 mil consumidores prejudicados. Podemos afirmar que foi esse o caso em que esta comissão mais exerceu de forma profunda sua tarefa investigativa. Entendemos que o povo brasileiro precisa de uma resposta imediata sobre o que aconteceu. A CPI das pirâmides financeiras também sugeriu a regulamentação de 4 projetos de lei que tramitam na Câmara. Eles cuidam do funcionamento de programas de milhagem de empresas do setor aéreo, a publicidade de criptoativos realizada por influenciadores digitais, e os requisitos para a autorização e o funcionamento dos prestadores de serviços de ativos virtuais, incluindo o pagamento de tributos no Brasil. Segundo o deputado Áureo Ribeiro, mais de 3 milhões de brasileiros foram lesados por esquemas de pirâmides nos últimos anos, com valores que superam 100 bilhões de reais. A gente entende que hoje a gente tem que votar com urgência esse projeto de lei, para que a gente possa impedir criações de novos sheiks, de engomadinhos, de faraós, retirando o dinheiro da população brasileira. Então, muita coisa tem que avançar para que os órgãos de controle possam estabelecer ali a sua função e a gente impedir novos acontecimentos nesse setor. A CPI que investiga as fraudes fiscais na empresa Americanas S.A. votou o relatório final elaborado pelo deputado Carlos Chiodini. Por 18 votos a 8, o parecer foi aprovado e será encaminhado ao Ministério Público, Polícia Federal e à Comissão de Valores Imobiliários, que investiga um rombo financeiro na empresa estimado em mais de 20 bilhões de reais. O relatório aprovado não sugere o indiciamento de nenhuma pessoa pela fraude fiscal, mas sugere alterações na legislação para coibir crimes no mercado financeiro. O relator, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, afirmou que elaborou um relatório prático e prudente, pois as investigações sobre o caso ainda estão em andamento.
nós não temos, eu não tenho, né, a coragem de acusar pessoas antes de findar a investigação, que cada dia saem novos fatos, novos dados. Para o deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, o relatório deveria ser mais incisivo e sugerir às autoridades investigativas o indiciamento dos integrantes do Conselho Administrativo da empresa Americanas S.A. Nesse caso aqui, não é que está incriminando ou já está condenando alguém. É o papel da CPI indicar quem deverá ser condenado. Quem é que a justiça tem que investigar? Porque senão não tem sentido de ser uma CPI para investigar, gente. Na CPI que investiga manipulações em partidas de futebol, o relatório foi apresentado pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, e também sugere mudanças na legislação para dar mais transparência aos sites de apostas esportivas e também coibir fraudes. No sentido da gente disciplinar o futebol brasileiro, acabar com essa segmentação de apostas, ou seja, em cartão amarelo, cartão vermelho, expulsão. Isso eu ouvi praticamente de todos os colegas sugestões nesse sentido e a gente procurou acatar. No entanto, um pedido de vistas coletivo adiou o debate. Diante do pedido de vistas e pelo prazo dessa CPI, infelizmente, não teremos tempo hábil para votar o relatório. Parlamentares da oposição que atuaram na CPI, que investigou as ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, se reuniram no Salão Verde da Câmara para apresentarem as conclusões da CPI. O prazo da comissão se encerrou sem a discussão e votação do relatório final. O relator do colegiado, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, afirmou que o governo atuou nos bastidores para esvaziar os trabalhos da CPI e concluiu que lideranças do MST agem de maneira criminosa, promovendo invasões de terras e explorando as pessoas mais humildes. Levam essas pessoas para viver no campo, prometendo paraíso, mas quando chegam lá é o inferno. Tratados como escravos, sendo obrigado a invadir propriedade, as lideranças ficando ricas, tendo casas muito melhores, tendo carros, tomando dinheiro dos mais pobres. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, reiterou que a falta de conclusão dos trabalhos da CPI fortalecerá e legitimará ainda mais a luta dos movimentos sociais no campo. Enquanto houver latifúndio improdutivo, enquanto houver concentração de terra, enquanto houver conflito fundiário no país, haverá luta e haverá o fortalecimento do MST e dos demais movimentos do campo no Brasil. Parlamentares da CPMI do 8 de janeiro retomaram a reunião para discutir e votar o relatório. Os governistas elogiaram o texto apresentado pela relatora, senadora Elisiane Gama, que sugeriu o indiciamento de 61 pessoas envolvidas nas invasões do dia 8 de janeiro, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros do governo dele. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defendeu a punição de quem conspirou contra a democracia. Nós vamos contribuir para apurar os financiadores, nós vamos contribuir para apurar aqueles que na comunicação digital incitaram comportamentos aéticos, antidemocráticos e violentos. Nós não podemos, neste momento, dar anistia para golpista. A oposição apresentou um voto em separado para contrapor a versão da senadora Elisiane Gama. Nele, parlamentares defenderam o indiciamento de autoridades do atual governo e do próprio presidente Lula. Para o deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, houve omissão do ministro da Justiça e do ex-ministro de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, o G. Dias. General G. Dias, ficou claro pelo inquérito policial militar, inclusive, não acionou o plano escudo, ciente de todas as ameaças. E tinha pelotões à disposição. Foi o Comando Militar do Planalto que acionou os pelotões. Conhecedor das ameaças e não fez nada. Depois de muito bate-boca, foi aprovado o relatório da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. 20 votos sim, 11 votos não, uma abstenção. Está aprovado o relatório da senadora Elisiane Gama.
A senadora afirmou que o relatório foi elaborado com fundamentação e com a ajuda de servidores do Poder Legislativo e de órgãos de fiscalização e controle, e até da Polícia Federal. É a demonstração real da vitória da democracia contra o fascismo, contra o fundamentalismo e contra a tentativa de usurpar e de retirar direitos que nós levamos anos a fio, através de suor e de sangue para garantir que é o nosso Estado democrático de direito. E a mesa diretora da Câmara dos Deputados confirmou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol. O TSE decidiu cassar o mandato do parlamentar por fraude eleitoral. A mesa diretora da Câmara decidiu declarar a perda de mandato do deputado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. O deputado foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral à perda do cargo eletivo por irregularidades, de acordo com a lei da ficha limpa. Deltan Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador da República quando era alvo de investigação para apurar infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo a decisão do TSE, ao pedir exoneração do cargo de procurador, o parlamentar escapou de eventuais punições que poderiam resultar na demissão dele, o que o tornaria inelegível. 2023 marcou os 50 anos do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. A novidade é que, a partir de 2024, a vacina contra a Covid-19 estará no calendário para o público infantil. O Congresso Nacional também celebrou os 35 anos da Constituição de 1988. E a Câmara realizou uma série de atividades para reforçar o compromisso do Parlamento com a democracia, justiça e igualdade. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Há 35 anos, Ulisses Guimarães promulgava a nova Constituição do Brasil, encerrando um ciclo de arbítrio e inaugurando um mais longo período de democracia da história brasileira. Naquele dia, representantes da sociedade civil e parlamentares, protagonistas daquele momento histórico, vieram para este local, atrás da Praça dos Três Poderes, numa imensa área verde, logo abaixo do Pavilhão Nacional, e plantaram mudas de espécies emblemáticas da flora nacional. Estava criado o Bosque dos Constituintes. Muitos dos nossos parques históricos, o do descobrimento da República, eles foram feitos 100 anos depois, 500 anos depois, o Parque do Descobrimento. O nosso são os deputados parlamentares no dia da assinatura da Constituinte e no lugar da Constituinte assinando isso. Então ele tem uma importância histórica imensa. No dia da inauguração, Ulisses Guimarães resumiu assim: uma lindíssima ideia, uma homenagem singular que vai ficar perpetuada. Hoje recebemos esta homenagem. Amanhã vamos plantar a árvore da Constituição. Vamos regá-la sempre. A bancada feminina da Câmara dos Deputados recriou a foto histórica da bancada do batom na rampa do Congresso Nacional. A releitura faz parte da programação especial da Casa para a comemoração dos 35 anos da Constituição. Em 1988, a Aliança de Senadoras e Deputadas Constituintes buscava garantir os direitos das mulheres. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, é uma das parlamentares que estava na foto original e também no novo registro. Foi um momento muito feliz. Nós entramos aqui com um coração cheio de alegria e de esperança de poder fazer uma Constituição que nos desse a oportunidade de mudar a vida das mulheres brasileiras. E fizemos. A Constituição Cidadã de 88 mudou os direitos da mulher no Brasil. A Assembleia Constituinte contava com 559 integrantes, sendo 26 mulheres, 5% do total.
Hoje, a bancada feminina na Câmara tem 90 deputadas, o que representa cerca de 18% das cadeiras. A atual coordenadora da bancada, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca que a ampliação no número de deputadas é resultado da luta das mulheres pela inclusão delas na política. Para Benedita da Silva, a luta da bancada feminina só se ampliou desde a Constituição de 88. Quando nós lutamos também pelos direitos das mulheres, nós estamos lutando pelos direitos dos demais, porque direito de mulher é direitos humanos. Nós somos a maioria da população brasileira e mãe dos outros. Então é preciso que as nossas bandeiras, elas são todas as bandeiras. Nós saberemos e estamos debatendo e discutindo todos os temas, porque todos esses temas nos pertencem. Com um postinho para vacinação das pessoas, a presença da ministra da Saúde, Nízia Trindade, parlamentares, autoridades e também o Zé Gotinha, foram celebrados na Câmara os 50 anos do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Vacina, o evento ressaltou o sucesso de uma das maiores políticas públicas do mundo nessa área, como lembrou a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Agradecer à Câmara por essa homenagem ao Programa Nacional de Imunizações, que sempre foi uma grande referência no Brasil e para o mundo, aumentando a cobertura vacinal e com isso salvando vidas e eliminando muitas doenças que podem ser prevenidas pela vacina. Em todas as sessões do plenário, nas comissões e em diversos eventos na Câmara dos Deputados, um personagem cuida para que os conteúdos dos debates e decisões fiquem registrados para o acompanhamento da população. É o taquígrafo. O trabalho do taquígrafo não é de digitação. O trabalho do taquígrafo envolve pesquisa, envolve aplicação do regimento interno, envolve conhecimentos gerais. Os oradores defendem questões ligadas à saúde, à educação, a todo tipo de matéria. O registro de uma parte importante da história do Brasil passa pelas mãos dos profissionais de taquigrafia. Um serviço que se confunde com os 200 anos da história do Parlamento brasileiro. A nossa categoria taquigrafia foi trazida por José Bonifácio de Andrade Silva, exatamente por ocasião da Assembleia Constituinte de 1823, que na verdade foi a precursora daquela que seria a primeira Constituição do Brasil de 1824. Do advento do gravador ao desenvolvimento da inteligência artificial, a tecnologia tem ampliado as possibilidades de registro de tudo o que acontece no parlamento, mas não substitui o trabalho dos taquígrafos. Não só que é um trabalho de registro, mas um trabalho interpretativo, né? Que às vezes uma vírgula vai fazer uma diferença num sentido, numa ironia, né? Essa captação das questões circunstanciais no embate político. Não é uma profissão fácil, mas é fascinante. E a TV Câmara completou 25 anos de existência. Uma das marcas da nossa emissora é a transmissão ao vivo das sessões do plenário e das comissões. Ao longo desses 25 anos, a TV Câmara também tem buscado incorporar as novas tecnologias na sua programação. A intenção é aumentar a interatividade e a transparência entre a população e seus representantes no Poder Legislativo. O início, nesse instante, das transmissões diretas da TV Câmara. Esperamos que, a partir de agora, este seja um instrumento de divulgação da Câmara dos Deputados ao Brasil. A primeira transmissão ao vivo da sessão do plenário Ulisses Guimarães, palco de debates e votações na Câmara dos Deputados, foi no dia 20 de janeiro de 1998. Era o início de uma nova era de transparência no Parlamento brasileiro, a oportunidade para cada cidadão brasileiro ver ao vivo os pronunciamentos e o voto dos deputados, sem cortes e sem edição.
Ao longo de 25 anos, a TV Câmara transmitiu ao vivo sessões históricas, como a posse de presidentes da República, votações de propostas de lei e emendas à Constituição que vararam a madrugada, e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E como as sessões plenárias da Câmara são marcadas por ritos e o uso de termos muito próprios do processo legislativo, difíceis para as pessoas entenderem, a equipe da TV Câmara sempre cuidou de facilitar a compreensão. Não basta mostrar o que acontece aqui dentro. Às vezes, tem que traduzir algumas expressões usadas pelos deputados. Com o tempo, foram incorporadas novas ferramentas para facilitar a compreensão de quem assiste à TV Câmara. Desde agosto de 2022, a programação exibe QR Codes que permitem ao telespectador aprofundar os conhecimentos sobre o que está em votação ou mesmo entender melhor algum termo do processo legislativo. E, além disso, o YouTube da TV Câmara transmite ao vivo mais de um evento ao mesmo tempo, até porque, além do plenário, ainda são exibidas as reuniões de todas as comissões da Casa. Esses eventos também podem ser vistos na tela da TV tradicional. O trabalho dos deputados não é só no plenário, é também nas comissões. E aí está um outro ganho dessa nova transmissão ao vivo, que a gente conseguiu mostrar, além do plenário, a gente utiliza a tarja lateral para mostrar todos os outros eventos que estão acontecendo na Câmara naquele mesmo momento. Então, se você está assistindo o plenário, mas está interessado num outro evento que a gente coloca o QR Code, você pode acompanhar no celular pelo YouTube. E o canal da TV Câmara alcançou 1 milhão de inscritos no YouTube. Como reconhecimento pela marca expressiva, a plataforma de vídeo condecorou a emissora com uma placa de ouro. A TV Câmara atingiu 1 milhão de inscritos em seu canal do YouTube e a plataforma de vídeos enviou uma placa de ouro para reconhecer a marca obtida pela nossa emissora. Orgulhoso pela conquista, o secretário de Comunicação Social da TV Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, disse que agora espera um crescimento ainda maior do canal. Essa marca, a marca de agora de mais de 1 milhão, ela serve como incentivo que nós estamos no caminho certo. Então, eu acho que tem 4 anos, né, que realmente começou a funcionar desde 2018. Então, a tendência agora é divulgar cada vez mais, fazer com que as pessoas possam entrar, se inscrever no YouTube e receber a informação precisa. E chegamos ao fim da nossa retrospectiva. Estes foram os fatos mais marcantes que pautaram os trabalhos da Câmara em 2023. No ano que começa, a expectativa fica em torno dos indicadores da economia para manutenção ou não das metas estipuladas pelo governo e também a agenda de combate às mudanças climáticas, com foco na economia verde sustentável. E o jornalismo da TV Câmara estará presente, acompanhando esses fatos de perto. Eu sou Santiago Delap, obrigado pela companhia e até mais.